História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 30 de abril de 1388. É concedido, por Dom João I, rei de Portugal, o senhorio de Cadaval, a Dom Pedro de Castro, meu 20º avô, primeiro senhor de Cadaval, segundo conde de Arraiolos, senhor de Alvito, Vila Nova, de Alvito, Vila Ruiva, Cuba, Pedrógão, Beja, Barca, Serpa, Quintão de Água de Peixes, Alvito, Aldeia da Mata, Alfundão, Colmos, Mira, Quintão de Palma, Aldeia Galega, Rio Maior, Soto da Casa, Guarda, era sobrinho da rainha póstuma Dona Inês de Castro. Dom Pedro de Castro nasceu em 1340 e morreu em 1422, primeiro senhor de Cadaval, segundo conde de Arraiolos, senhor de Alvito, Vila Nova, de Alvito, Vila Ruiva, Cuba, Pedrógão, Beja, Barca, Serpa, Quintão de Água de Peixes, Alvito, Aldeia da Mata, Alfundão, Colmos, Mira, Quintão de Palma, Aldeia Galega, Rio Maior, Soto da Casa, Guarda. Era filho de Dom Álvaro Pires de Castro, irmão da rainha póstuma Dona Inês de Castro, primeiro condestável de Portugal, primeiro conde de Arraiolos, conde de Viana da Foz do Lima, conde de Caminha e de Aldeia Galega, alcaide-mor de Lisboa, e de Dona Maria Ponce de León, neto paterno de Dom Pedro Fernandes de Castro, o da Guerra, e de Dona Aldonça Lourenço de Valadares, e neto materno de Dom Pedro Ponce de León, segundo senhor de Marchena, e de Dona Beatriz de Lauria. Dom Pedro de Castro foi um dos fidalgos mais poderosos do seu tempo. Foi primeiro senhor de Cadaval, segundo conde de Arraiolos, senhor de Alvito, Vila Nova, de Alvito, Vila Ruiva, Cuba, Pedrógão, Beja, Barca, Serpa, Quintão de Água de Peixes, Alvito, Aldeia da Mata, Alfundão, Colmos, Mira, Quintão de Palma, Aldeia Galega, Rio Maior, Soto da Casa, Guarda. A 15 de novembro de 1384, tornou-se o segundo conde de Arraiolos, provavelmente por problemas nos direitos de sucessão de parentes de sua esposa. Dom Pedro de Castro opôs-se ao mestre de Avis, por ocasião da disputa pela sucessão. Foi para Castela e tentou auxiliar o rei João de Castela a invadir Lisboa. Com este gesto, o rei de Castela deu-lhe o senhorio da Baía da Galiza e de Salvaterra. O mestre de Avis descobriu o plano, prendeu os culpados e mandou justiçar a todos, exceto a Dom Pedro de Castro, em vista de sua qualidade. Em consequência deste ato, em 1397, Dom João I, rei de Portugal, confiscou todos os bens de Dom Pedro de Castro e de seu pai. Numa carta de Dom João I de Portugal, datada de 9 de maio de 1397, diz que os bens do conde Dom Álvaro Pires de Castro e de seu filho Dom Pedro de Castro foram dados por aquele rei a Dom Vasco Martins de Melo, que incluía o senhorio de Juro e herdade das terras a redor de Guimarães. Entre os bens que perdeu Dom Pedro de Castro, estavam a Quintão de Água de Peixes, Alvito Beja, os senhorios de Arraiolos, Alvito, Vila Nova, Vila Ruiva, Aldeia Galega, Rio Maior, Soto da Casa, no termo da Guarda, Aldeia da Mata, Cuba, Alfundão, Colmos e Pedrógão, no termo de Beja, da Barca, no almoxarifado de Serpa, de Mira, da Quintão de Palma, uma quintã no termo de Arraiolos, o Castelo de Beja. Mas Dom Pedro só foi para Castela depois da morte de seu pai, mais concretamente depois 15 de novembro de 1384, data em que o mestre de Aviso confirma como sucessor de seu pai, o conde Dom Álvaro Pires de Castro. Pelo que Dom Pedro chegou, brevemente, a ser conde de Arraiolos. Na dita carta diz-se que sucedem todas as vilas e lugares e castelos e terras sãs e cotos que os ditos reis e cada um deles hajam dados ao dito conde seu padre a se percondado como em doação de juro de dado ou préstimo ou tença ou per outra qualquer guisa. Mas, na mesma carta, o mestre de Aviso exclui da sucessão todos os bens, vilas e lugares que o conde Dom Álvaro tinha e que tinham sido de Dom Diogo Lopes Pacheco. Possivelmente foi esta exclusão que levou Dom Pedro a ir para Castela, se bem que a mudança de opinião do mestre de Avis, sobre o seu sobrinho o infante Dom João, primo direito de Dom Pedro de Castro, também possa ter sido a razão. Mais tarde, Dom Pedro reconciliou-se com Dom João I, rei de Portugal, e regressou ao seu país, tendo-lhe este rei doado o senhorio de Cadaval. O senhorio do Cadaval foi um domínio português, criado por diploma da chancelaria de Dom João I, rei de Portugal, datado de 30 de abril de 1388, a favor de Dom Pedro de Castro,
vassalo del rei, dando-lhe a concessão do lugar do Cadaval com todas as aldeias do Termos, com todos seus direitos, rendas, foros e pertenças, que eram então propriedade da coroa portuguesa. A concessão foi então justificada pelo rei como compensação àquele seu vassalo pela cedência que lhe fizera do seu lugar de Salvaterra. Porém, 10 anos mais tarde, o mesmo rei apresentou uma versão diferente desta justificação, afirmando que ele e sua esposa, a rainha Dona Filipa de Lencastre, haviam otorgado a sua Vila do Cadaval e o seu reguente de Campores, a parte Penela, por permuta a Dom Pedro de Castro, recebendo em troca a Vila de Salvaterra e o Castelo de São Martinho, que estavam em terra da Galiza. A 21 de agosto de 1415, Dom Pedro de Castro foi capitão na conquista de Ceuta. Família e descendência. Dom Pedro de Castro, primeiro senhor de Cadaval, segundo conde de Arraiolos, casou com Dona Leonor Telo de Menezes, minha 20ª avó, filha de Dom João Afonso Telo de Menezes, primeiro conde de Orém, quarto conde de Barcelos e primeiro condestável do Reino de Portugal, tio da rainha Dona Leonor Teles de Menezes, e de Dona Guiomar Lopes Pacheco, filha de Dom Lopo Fernandes Pacheco, meu 22º, 24º e 25º avô, sétimo senhor de Ferreira de Aves. Tiveram os seguintes filhos: Dom Álvaro de Castro. Dom João de Castro, senhor de Cadaval, casou com Dona Leonor da Cunha. Dona Guiomar de Castro, casou com Dom Álvaro Gonçalves de Ataíde, primeiro conde de Atoguia. Dona Isabel de Castro, casou com Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, o Madriço, meus 19º avós, e depois casou com Dom Diogo Lopes de Sousa. Dom Fernando de Castro, primeiro senhor do Polo do Bequilobo, casou com Dona Isabel de Ataíde, e depois casou com Dona Mécia de Sousa.